responsorial. Fomos chamados pela nossa Mãe Santíssima para estarmos aqui neste Carmelo, jardim florido do Senhor, para celebrarmos a solenidade da nossa excelsa padroeira, a Senhora do Monte Carmelo. Mais uma vez queremos acolher a todos os que vêm celebrar conosco, filhos e filhas muito amados da Santíssima Virgem Maria. Nesta celebração de encerramento das festividades de Nossa Senhora do Carmo, rezamos em ação de graças por todos os que durante esses dias da novena e hoje na solenidade estiveram aqui rezando e colaborando de alguma forma, seja na liturgia, nas celebrações, seja também na parte social das festividades. Cada um demonstrou o seu amor para com Nossa Senhora e para com a nossa comunidade. Não sabemos medir o amor, somente Jesus e Maria sabem. E nós também não sabemos agradecer, e eles sabem agradecer da melhor forma, concedendo graças, bênçãos a todos os que servem na nossa comunidade durante o ano todo, mas sobretudo nesses dias festivos. Rezamos em ação de graças pelos que patrocinaram, pelos que participaram como festeiros. Rezamos por todos os que ajudaram desde as celebrações nos setores de evangelização até nestas 10 noites de oração que tivemos a graça de vivenciar aqui na nossa igreja de Nossa Senhora do Carmo. Estamos celebrando as festividades da Mãe do Carmelo neste ano da oração proclamado pelo Papa Francisco. 2024 seja o ano da oração, para que assim nos preparemos para vivenciar o ano santo da redenção 2025, Jubileu da Esperança. E nós estivemos e estamos com aquela que é mestra de oração, a Senhora do Carmo. Ela reza e nos ensina a rezar. Ela está no início da igreja, conforme nos revela os Atos dos Apóstolos. Os discípulos do Senhor eram perseverantes na oração, junto com Maria, a mãe de Jesus. E hoje somos nós os discípulos que estamos também com ela na oração, procurando a sua semelhança corresponder na nossa vida à vontade de Deus, assim como ela fez. Ela é mestra de vida interior. Maria ouvia as palavras de Jesus e as guardava no seu coração e meditava sobre elas. A vida interior, a espiritualidade que aprendemos com Nossa Senhora. E a novena foi um convite para rezar. Rezamos durante 9 dias, celebrando o mistério pascal do Cristo, ouvindo a palavra e nos preparamos para este momento que temos a graça de vivenciar neste dia da solenidade de Nossa Senhora. Nós vemos na primeira leitura do livro dos Reis, o profeta Elias, que lá no alto do Monte Carmelo vê aquela nuvenzinha que sobe do mar. Depois de um período grande de seca em Israel, o povo tinha se afastado de Deus, o povo tinha se voltado contra Deus, e houve mais de 3 anos de seca, que levou muito sofrimento. E Elias, quando sobe no monte, vê a nuvenzinha, que era tão pequenina, tamanho da palma de uma mão, e daquela nuvenzinha se formou a chuva, que veio para pôr fim no sofrimento do povo e na seca. E os carmelitas interpretam que aquela nuvenzinha é como Nossa Senhora, ela que veio antes do Filho Jesus, que veio trazer para nós a chuva da graça, da redenção.
A semelhança daquela nuvenzinha tão pequenina, Nossa Senhora, também tão pequena, tão humilde, tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, escolhida para assumir a missão de ser a mãe do nosso Salvador, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ela, como outra comparação bonita que temos, semelhante a essa que o santo profeta Elias viu naquela nuvenzinha, ela é a aurora da redenção, aquela que prepara a chegada do sol, que é Jesus, o nosso Salvador. O evangelho dessa solenidade é a narrativa das bodas de Caná, que nós conhecemos. A presença de Jesus e de Maria naquela festa de casamento fizeram toda a diferença. Aqui nós vemos a imagem de Nossa Senhora como a igreja assim nos apresenta, como a intercessora, como aquela que suplica em favor dos filhos a Jesus. Nossa Senhora, que é a serva por excelência, nessa festa de casamento, podemos dizer, não estava sentada sendo servida, mas estava se dispondo a servir e ajudar. Por isso, foi capaz de perceber a dificuldade que estava por vir. O vinho estava acabando. E naquele momento ela era a única que sabia quem era Jesus, porque ele ainda não tinha se revelado como Cristo. Mas ela tinha certeza: se o meu filho está presente, nada vai faltar. Então ela foi suplicar, pois os noivos passariam por uma vergonha, por um constrangimento diante dos convidados. A festa deveria durar 7 dias e ainda estava no 3º dia. E se o vinho acabasse, os noivos teriam que dispensar os convidados. E ela foi recorrer a Jesus. No primeiro momento ele diz a ela: mulher, a minha hora ainda não chegou. E quando ele a chama de mulher, não é porque ele está renegando a sua mãe, mas ao contrário, ele está engrandecendo-a. Ela é a mulher por excelência. Como ele é o novo Adão, ela é a nova Eva. A primeira desobedeceu a Deus e veio a desgraça do pecado. Mas ela, mulher por excelência, com a sua fidelidade, com a sua generosidade para servir a Deus, dizendo sim, trouxe para nós a graça que por Eva tínhamos perdido. Então ela é a mulher por excelência. Mas depois Jesus, ele antecipa a sua hora ao pedido da sua mãe. A hora de Jesus é a cruz, como nós sabemos, e os sinais que ele realiza manifestam a glória que terá na cruz. E a pedido de Nossa Senhora, ele antecipa a sua glória para as bodas de Caná. Conforme diz no final do Evangelho, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Foi a pedido de Nossa Senhora que Jesus transformou a água em vinho e devolveu alegria aos noivos, e a festa não teve fim. Porém, nós sabemos que o vinho aqui representa a salvação que Jesus traz, a vida nova, o amor. Se nós cremos em Jesus, isso nunca faltará na nossa vida. E mesmo que nós passemos por dificuldades, por provações, nós vamos ver a realidade se transformar da água para o vinho, assim como ele fez nas bodas de Caná. Por isso nós queremos recorrer a Nossa Senhora. Estamos aqui hoje unidos a tantos que estão celebrando a Senhora do Carmo. Sobretudo, nos unimos à Ordem do Carmelo, suplicando a ela que interceda mais uma vez ao seu divino Filho Jesus, para que não falte para nós o vinho da salvação. Que ela leve em suas mãos imaculadas os nossos pedidos, as nossas súplicas ao coração de Jesus. E ele não haverá de negar as súplicas de sua mãe em favor de nós, que a recebemos como mãe, conforme o próprio Jesus
assim nos ofereceu este grande presente quando estava pendente da cruz. E nós sabemos que o verdadeiro devoto de Nossa Senhora nunca se perde, como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora nunca se perde, porque, olhando para ela, descobre o caminho da oração, a oração que nos leva à proximidade com Deus, à comunhão com Deus, a oração que nos traz a paz nos momentos em que estamos aflitos, nos momentos em que estamos passando por tempestades na vida, a oração serena. Todos nós experimentamos isso. Às vezes estamos tristes em algum momento, por alguma situação, estamos preocupados, estamos desanimados, e nos colocamos diante de Deus para a oração, nos colocamos diante de Nossa Senhora, porque muitas vezes nós precisamos da ajuda dela. Sempre nós somos humildes para saber que não somos dignos de irmos direto a Deus, por isso recorremos a ela, a nossa medianeira, pois sabemos que por meio dela a nossa súplica chegará mais que rapidamente ao coração de Deus. Então, quantas vezes nós nos colocamos diante de Nossa Senhora, na imagenzinha dela que nós temos em casa, e a gente reza, a gente entrega nas mãos dela os nossos problemas, e quando a gente termina aquela oração, a gente percebe que o nosso espírito está mais sereno, está mais tranquilo, mais confiante. É isso que a oração provoca em nós. Aprendemos com Nossa Senhora, que fez uma súplica a Jesus em favor dos noivos. E assim nós podemos rezar por nós e pelos outros que se confiam às nossas orações. Então, aprender com Nossa Senhora a oração como caminho para chegarmos até Deus. E ensina Santo Afonso também que quem não reza se perde, quem reza se salva. Por isso, nós queremos, neste ano da oração, junto com Nossa Senhora, aprendermos a ter uma vida de oração, cultivar a oração no cotidiano. Às vezes, em meio às tantas coisas que temos para fazer em um dia, corremos o risco de fazermos muitas coisas e ficarmos muito cansados e não vermos os frutos daquele nosso empenho. Então é preciso que nós tenhamos aquele momento em que nos colocamos em oração diante de Deus, diante de Nossa Senhora, rezar a palavra de Deus, conforme Nossa Senhora nos ensina, ouvir a palavra, guardar e meditar no coração. Nesse ano da oração, vamos fazer esse exercício e ele se tornará um hábito na nossa vida. Depois, se não dedicarmos o tempo da oração, sentiremos falta, se tornará para nós um bom costume, e às vezes a gente cria maus costumes, vícios, e a gente deixa de cultivar em nós os bons costumes, que nos tornam melhores, que nos tornam mais fortes, mais firmes, mais cheios de fé, de esperança e de amor. Que Nossa Senhora, a Virgem do Carmo, a Senhora do Santo Escapulário, que ofereceu o escapulário a São Simão Stock no momento de provação que a Ordem do Carmo passava, tinha dificuldade de aceitação na Europa, e Nossa Senhora aparece a esse frade carmelita e lhe oferece, lhe dá o escapulário como sinal da sua proteção, da sua presença materna, e ela faz uma aliança com os carmelitas. Ela haverá de assisti-los na vida e sobretudo na hora da morte. E nós todos podemos usar o Santo Escapulário, os carmelitas usam no seu hábito, mas nós temos o escapulário adaptado para o nosso uso também.
e recebemos as mesmas graças que os carmelitas recebem pelo uso do Santo Escapulário. Fazemos essa aliança de amor com Nossa Senhora. Sabemos que o escapulário é um sinal da proteção de Maria, mas nós não podemos deixar que o escapulário se torne só um objeto que usamos, mas ele deve nos levar a imitar Nossa Senhora, pois o escapulário é um avental, né? É um tecido que cobre as costas, que cobre a frente, é um avental. Quem usa o escapulário deve aprender com Nossa Senhora a ser servo, a ser serva, a se colocar à disposição de Deus, servindo os irmãos, como Nossa Senhora assim se apresenta diante do arcanjo Gabriel no momento da anunciação, e como ela vai se colocar também a serviço de sua prima Isabel, necessitada de auxílio naquele momento. Então, que o uso do Santo Escapulário alcance para nós a proteção da Virgem Santíssima. Sabemos de quantos privilégios somos enriquecidos quando usamos o escapulário do Carmo e, sobretudo, quando procuramos estar na escola de Nossa Senhora, a mestra da oração, a mestra do amor às coisas de Deus, para que, trilhando o caminho dessa vida, tenhamos a certeza de que haveremos de, quando expirarmos, antes dos nossos olhos se fecharem, podermos contemplá-la ali conosco, do nosso lado. E para concluir esta reflexão, neste dia tão querido, neste dia tão santo, como todos os dias que são dedicados à nossa Mãe do Céu, nosso coração de filhos se alegra por podermos louvá-la, por podermos bendizê-la, por podermos demonstrar o nosso amor para com aquela que foi tão amada pela Santíssima Trindade, a filha predileta do Pai, a mãe admirável do Filho, a imaculada esposa do Divino Espírito Santo, templo e sacrário da Santíssima Trindade. Então, quando nós demonstramos o nosso amor à Nossa Senhora, nós estamos fazendo aquilo que antes fez o nosso Deus, a Santíssima Trindade. Amou-a e nós aprendemos a fazer o mesmo. Nós tivemos a graça de receber no mês de junho, há quase um mês, a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui na nossa cidade. Nós tivemos o privilégio de receber as relíquias na nossa paróquia, no nosso santuário do Senhor Bom Jesus, a matriz da nossa paróquia. Foi um presente que o Senhor Bom Jesus deu à nossa paróquia neste ano em que nós estamos celebrando o nosso ano jubilar paroquial, os 80 anos do jubileu do Senhor Bom Jesus, que vamos celebrar agora em setembro, 70 anos de criação e instalação da paróquia do Senhor Bom Jesus, 25 anos que a nossa igreja matriz foi elevada à dignidade de santuário diocesano do Senhor Bom Jesus, 10 anos da dedicação do nosso santuário. Então são datas muito marcantes que nós tivemos a graça de ter as relíquias de Santa Teresinha no meio de nós. Uma santa do Carmelo, viveu a espiritualidade carmelitana e, como boa carmelita, foi tão devota de Nossa Senhora e é tão querida por todos nós. Santa Teresinha, numa carta que ela escreveu à sua irmã Celina, ela demonstra o seu amor à Nossa Senhora dos Sorrisos, à Virgem do Carmo, quando ela, com uma santa audácia, diz assim à sua irmã, que quando ela estava diante de Nossa Senhora, ela às vezes se via pensando que ela era mais feliz do que Nossa Senhora, que ela dizia: minha mãe querida, eu sou mais feliz do que a senhora, porque eu a tenho para amá-la, eu a tenho para lhe chamar minha mãe, e a senhora não tem uma Santíssima Virgem para amar como eu. Então a simplicidade de Santa Teresinha, mas ao mesmo tempo a sua ternura,
e uma santa audácia para dizer assim a Nossa Senhora. E como ela foi feliz por ter Nossa Senhora como mãe, como nós somos também. Como é bom sabermos que temos uma mãe que nos ama, que nos acompanha, que nos auxilia, que está presente conosco em todos os momentos, como esteve nas bodas de Caná, intercedendo por nós, demonstrando a sua presença nas aparições de Nossa Senhora, entre elas a aparição a São Simão Stock. O escapulário é um sinal de que ela quer estar presente conosco, quer estar no dia a dia se fazendo presente, como naquela música que nós ouvimos às 3 horas da tarde, na consagração a Nossa Senhora Aparecida. Infeliz quem não te conhece, infeliz quem não a conhece, quem não experimenta desse amor. Mesmo quem não a conhece é filho também de Nossa Senhora, e é filho e filha amado e amada por ela. Então hoje agradeçamos a Deus que nos deu Nossa Senhora como nossa mãe, como nossa intercessora, como nossa mestra no caminho do seguimento de Jesus, na vida de oração. Que a Senhora do Carmo, a Virgem do Santo Escapulário, alcance de Deus muitas graças e bênçãos para cada um dos seus filhos que estiveram aqui hoje, que estão aqui hoje, e sobretudo para a nossa comunidade. Que nós possamos agora, depois da festa, colhermos os frutos desses dias de oração que tivemos. Nós possamos colher os frutos do nosso empenho para servir a Deus, a exemplo de sua Mãe Santíssima. Que Nossa Senhora do Carmo nos torne dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai,